atenção aqui, desde que eu descobri o tema, o eixo temático e principalmente que o INEP e o Ministério da Educação soltam spoilers do tema da redação do Enem, eu acho que pode cair algo relacionado à manipulação midiática e por que não citar a ditadura militar, não é mesmo? Lá em 2018 que não se fala em outra coisa nessa época do ano deste canal. E eu acho que se eu não fizer esse vídeo, meu Deus do céu, vocês me matam, não é isso? Então, ó, bora lá finalmente falar sobre o tema da redação do Enem de 2022. Roda a vinheta. Fala, poxinhas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao, sem dúvidas, o vídeo mais pedido do ano desse canal. E já quero começar dizendo, poxinha, que se eu não tiver, olha só, diversas teorias que façam sentido, sinceramente, pra mim, não vale a pena mais fazer esse vídeo. É por isso que eu demorei muito esse ano, porque sem dúvidas mudou muita coisa desde 2018, desde que de fato eu descobri que realmente o INEP disponibiliza e o MEC spoilers do tema, né? Isso foi muito difundido de lá pra cá, muita coisa mudou, inclusive o governo mudou. Então, se eu não tiver teorias que façam sentido, não vale a pena trazer o vídeo. Por isso eu demorei. Mas olha, se você chegou aqui e não tá entendendo nada, como assim, spoiler, não entendi, me explica, eu vou te explicar com detalhes todos esses rolês. Mas antes, se por acaso você ainda não me conhece e está chegando pela primeira vez aqui neste canal, muito prazer, meu nome é Ana Luísa, mas ó, você pode chamar de Poxa Lulu, tá? Eu sou estudante de letras, desenvolvedora do método de modelos prontos de redação que servem para qualquer tema. Sim, é possível, não é considerado plágio pelo Enem. E quando eu comecei esse método no YouTube, não existia esse tipo de conteúdo. Graças a Deus hoje, muita gente fala sobre modelos prontos. Eu quero que cada vez mais pessoas falem para que a gente aumente ainda mais o número de alunos que tiram mais de 900 na redação do Enem usando modelos prontos, não é isso? Além disso, eu também sou fundadora da plataforma de redação Poxa Lulu, que já está na sua versão 2.0. É sem dúvidas a plataforma de redação mais completa e tecnológica do mercado nacional, com diversas funcionalidades. É uma plataforma toda gamificada para quanto mais você estudar, mais pontuações ir ganhando dentro dela. Nós temos um hall da fama. Toda vez, ou seja, né, toda vez que você tira mais de 900 na redação do Enem, vai para o hall da fama corrigido, obviamente, por especialistas no Enem, para que outros alunos possam ler e se inspirar, assim como você também pode se inspirar na redação de outros alunos. Nós temos materiais exclusivos na plataforma, correções, como eu disse, de até 4 redações por mês, detalhadas em cima do seu próprio texto. Você pode enviar digitada ou por foto e muito mais. Eu já te falei, é a plataforma de redação mais completa e tecnológica do mercado nacional. Tenho muito orgulho de dizer isso e de dizer que nós estamos acumulando cada vez mais recorde de notas acima de 900 na redação do Enem. É a média dos meus milhares de alunos. Sim, a média dos meus alunos da plataforma é acima de 900, baseada no meu método de modelos prontos e, obviamente, também respaldada no material dos corretores do Enem. A nossa meta, a nossa expectativa é que este ano a gente aumente ainda mais o nosso recorde do ano passado. Então, bora lá explicar todos os detalhes agora sobre essa questão do spoiler do tema, para que finalmente vocês saibam qual é o tema deste ano. Bom, então agora eu vou te explicar como tudo começou, tá? Em 2018, o INEP fez um post meio que sem lógica, era uma frase relacionada à tecnologia, mas não tinha nada a ver com nada, só que embaixo tinha um botão, não era um botão porque era um post, mas algo escrito assim, ó, contém spoiler. E eu, como vivo, respiro como redação, dia e noite, noite e dia, todos os dias mesmo da minha vida, principalmente nessa reta final pro Enem, eu fiquei muito encucada com aquilo. Eu falei, cara, como assim contém spoiler? Não tá dizendo nada demais. Não era que fosse nada com nada, mas não era nada demais naquele post. E se for um spoiler do tema da redação do Enem? Aí eu já comecei a criar coisas na minha cabeça. Eu falei, é um spoiler. E realmente aquilo me pegou de uma maneira. Eu comecei a investigar, ver se o INEP disponibilizava mais, o MEC disponibilizava mais. Eis que eu apostei que ia cair algo relacionado à tecnologia. Ainda me aprofundei um pouco mais. Na época eu chutei relacionado à inclusão digital, só que fato é que o tema foi relacionado à tecnologia. Ou seja, o INEP realmente postou spoiler e mais. Eles não esperavam que alguém ia perceber a ponto de, inclusive, fazer um vídeo. Por exemplo, o caso do meu viralizou e teve uma
repercussão tão grande que eles foram obrigados a postar stories dizendo que o INEP não disponibilizava spoiler do tema. Só que depois o tema foi realmente relacionado à tecnologia, então assim, não bateu. Aí, o que acontece? Todo mundo veio pra cima de mim. Poxa, Lulu, realmente você acertou. E mais do que isso, diversos outros produtores de conteúdo começaram a perceber outras relações, outros tipos de temas, outros temas que já tinham caído, que eles já tinham colocado spoiler. A gente começou realmente a ver comprovações nessa teoria. Por exemplo, depois caiu a democratização do acesso ao cinema, no mesma semana, se eu não me engano, foi no canal do YouTube do Ministério da Educação, saiu um vídeo falando exatamente sobre a democratização do acesso ao cinema. Muita coisa. E a gente começou a ficar espiando, né? Analisar todos os tipos de redes sociais possíveis do MEC, do Ministério da Educação, MEC, Ministério da Educação, né? Do INEP, dos ministros da Educação, das pessoas que trabalham lá, enfim. Foi um surto geral, não só meu, que isso começou a se proliferar e tudo. Bom, beleza. Fato é que, como eu disse, a minha teoria ela foi comprovada e aprimorada. Tanto que em 2019, uma menina fez uma série de tweets porque ela percebeu que os temas da redação do Enem, além de seguirem o padrão que eu sempre abordo com vocês, né, de serem problemas, geralmente problemas sociais, né, que tratam de um tipo de desigualdade, eles também abordavam temas de leis que tinham sido sancionadas no mesmo ano daquele tema, no início do ano. Meu Deus do céu, o Humberto, inclusive, Humberto Manarino, beijo pra ele, vou voltar a falar dele ainda nesse vídeo. Ele fez um vídeo detalhando esses tweets dessa menina, peço desculpas por não lembrar agora o perfil dela, mas tá no canal dele, ele postou tudo direitinho. E se meu editor também conseguir achar e puder postar aí pra galera, mas vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Em 2014, foi sancionada uma lei que considera abusiva a publicidade e comunicação direcionada às crianças. Qual foi o tema? Publicidade infantil, e nos textos motivadores realmente direcionado à questão do abuso relacionado à publicidade infantil, à manipulação das crianças, enfim. 2015, lei relacionada ao feminicídio. Qual foi o tema? Qual foi o tema? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. 2016, Lei Geral das Religiões. Qual foi o tema, poxinha? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Meu Deus do céu. 2017, Lei de Inclusão de Surdos. O tema foi o desafio da formação educacional de surdos no Brasil. Aliás, foi Lei de Inclusão da Educação dos Surdos, tá? Se eu não me engano. Mas enfim, teve essa lei e teve esse tema no mesmo ano. 2018, Lei de Proteção de Dados. E o tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Mas aí, até que, não é? Até que o governo mudou. A gente tá falando aqui de 2018. O governo mudou. E aí eu já não sei se foi porque a gente começou a perceber essa relação das leis e realmente começamos a abordar esse tipo de conteúdo, vários produtores falando, o Humberto, por exemplo, foi um vídeo dele, poxa, viralizou também. Aí eu não sei se quem produz o tema deixou de fazer relacionado à lei porque a gente percebeu, ou se foi porque o governo mudou. Fato é que de lá pra cá, de 2018 pra cá, o padrão mudou um pouco, mas o que a gente continua percebendo também? As falas do ministro da Educação, né? Na época, Milton Ribeiro, que inclusive ele estava até o início desse ano, então continuei analisando muito o perfil dele e do atual ministro da Educação, Vitor, tá? Ele fez algumas colocações polêmicas, tá? Então, antes da gente continuar, eu só quero te lembrar, poxinha, que eu lancei junto com o Intensivão 3.0, né? A gente tá no Intensivão 3.0, te falei já. Aulas novas todos os dias neste canal às 20 horas, todos os dias. Lives surpresas. Aulas com curso do zero gratuito para você aprender redação de graça aqui e tirar mais de 900 esse ano. Mesmo faltando pouco tempo, eu sei que falta menos de 10 dias. Eu sei que faltam menos de 10 dias, mas eu sei que funciona, que o meu método faz você aprender rápido. Então, junto com o Intensivão, eu sempre lanço um e-book com modelos prontos. E esse tá mais que especial, porque são mais de 70 modelos prontos de parágrafos, poxinha, que servem para qualquer tema. Para você escolher o que você mais gosta, adaptar
para o tema que for proposto e justamente não depender do tema. São técnicas realmente testadas e que funcionam e que fazem todos os anos esses alunos tirarem mais de 900. Só que o mais especial é que eu não mudei o preço do e-book com relação à versão 2.0, que tinha apenas 50 modelos. Esse tem mais de 70 e eu mantive para apenas o lançamento o valor de R$ 29,90, que vai mudar daqui a 3 dias, tá? Vai aumentar um pouquinho, mas aproveite, o link tá na descrição, ou você pode encontrar também como e-book e modelos prontos. Poxa, no pesquisa no Google que você vai achar, tá? Mais de 70 modelos prontos de parágrafos para qualquer tema. Porque aqui é Vapo no Enem. Comenta Vapo no Enem! Vapo no Enem! Inscreva-se no canal, deixa o seu like. Inscreva-se no canal, deixa o seu like. Porque esse conteúdo é bombástico, entendeu? Bora lá então, bora lá então. Seguindo aqui a linha de raciocínio ainda, até que mudou o governo, não foi? E aí o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o que ele falou um pouco antes do Enem? O que ele falou? Que foi polêmico também, que eles não pretendiam abordar mais temas polêmicos. A fala dele foi polêmica, né? Mas ele disse que eles não queriam abordar temas polêmicos. Só que isso ele se referia, na verdade, às questões objetivas da prova, tá? Porque os temas de redação do Enem, se você for parar para analisar, eles sempre tratam de problemas, geralmente são problemas sociais silenciados, atuais, mas que não necessariamente surgiram agora, ainda se fazem atuais. E o Enem, ele usa mesmo essa ferramenta que é a própria prova para conscientizar as pessoas acerca da importância desse tema. Então são problemas silenciados, não polêmicos, certo? Pode até ter uma polêmica, mas que não necessariamente vai, por exemplo, causar muitos julgamentos para o governo. E isso não é do governo de agora, sempre o Enem abordou isso. Certo? Por mais que a gente possa usar como argumento, culpar o governo como argumento, independentemente de seja qual governo, entendeu? Se é um problema social e a gente tem a nossa Constituição que garante os nossos direitos, mas ela não é colocada em prática na realidade, a gente consegue culpar o governo independentemente do tema do Enem. É um padrão, isso já existe, certo? Mas eles costumam não abordar problemas tão polêmicos porque eles já sabem que a gente vai culpar o governo de alguma forma. Imagina se fossem colocar algo tão grave. Então, ele abordou isso, que os temas não seriam polêmicos. Eu acredito que esteja se relacionando, que a intenção dele foi, na verdade, relacionar as provas objetivas. Agora, o que mais ele falou sobre o tema? Que seriam temas livres, temas mais livres. E uma outra abordagem curiosa dele foi que o aluno, o estudante, precisaria demonstrar conhecimento sobre os caminhos que o Brasil estava tomando. E a gente já ficou logo tenso, né? Meu Deus, será que é algo relacionado à política? Não sei. O Enem, por mais que coloque lá na cartilha de correção que o tema sempre vai ter um teor científico, social, cultural ou político, é difícil ser diretamente relacionado à política, por mais que todos tenham relação, né? Mas na frase temática é um pouco difícil. E aí eu comecei a analisar os temas que eles já propuseram após a mudança do governo, ou seja, temas de 2019, 20 e 21, certo? O que mais? Eu quero fazer essa análise junto com vocês. Deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada aqui no meu roteiro, né? Eis que eu comecei a analisar os temas que eles propuseram, bem como os textos motivadores desses temas, para procurar exatamente o que tinha em comum entre eles, além de, obviamente, as falas dos ministros da Educação, Milton Ribeiro e o atual Vitor Godoy, não sei se eu pronunciei certo, tá bom? Para tentar achar pistas, evidências que poderiam vir a serem temas propostos esse ano, ok? Ok, eu analisei até o LinkedIn do atual ministro da Educação. Sim, sabe por quê? Eu fiquei pensando, cara, eu quero ver o que ele gosta, o que ele interage, entendeu? Até porque nas outras pistas que nós colocamos na internet nos anos anteriores, eu e os outros produtores de conteúdo, a gente falava mais o quê? De Instagram, de canal no YouTube, deles, tanto quanto do INEP e do MEC, mas dos perfis pessoais deles.
Mas ninguém abordava o LinkedIn. Eu falei, não, eu vou lá no LinkedIn. Quero ver com o que ele interage, o que ele gosta, quais são os interesses dele, o que ele posta. É, viciada mesmo, entendeu? Quero buscar pistas a todo custo. Então, antes de falar com vocês, coxinhas, a minha aposta, eu confesso, tá? Que foi difícil, muito difícil. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, que houve essa mudança de governo e que são poucos temas para analisar, tá? E então eu queria fazer uma análise dos temas abordados por eles junto com vocês. Pode ser? Bora lá então. Bom, então em 2019 o tema proposto foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Realmente está dentro do que ele falou que ia ser. Um tema mais livre, afinal de contas, não foi abordado um grupo específico como os temas anteriores estavam abordando, né? Inclusão de surdos no Brasil, violência contra a mulher, intolerância religiosa, certo? Foi mais amplo nesse sentido, mas ainda estava dentro do padrão esperado, de tratar de um problema que geralmente é um problema social, é um problema silenciado, o mais importante, não é isso? Foi mais amplo, como eu disse, e dentro do que eu chamo de perfil temático. Problema atual, silenciado e que trata de um tipo de desigualdade. Isso é muito importante. Todo tema do Enem trata de desigualdade. Os temas do governo anterior tratavam, desse governo também estão tratando desigualdade. Então, estude desigualdade de qualquer forma. Para repertório, para argumento ou até mesmo para cair no tema. Show! Mas essa ainda não é a minha aposta, tá? Então, analisando esse primeiro tema, eu não consegui pensar em nada que o aluno pudesse falar sobre o caminho que o Brasil está percorrendo, como relacionar isso com a democratização do acesso ao cinema. Se por acaso você pensou em algo político, comente aqui, porque eu não consegui visualizar isso, mas ao mesmo tempo pensei, às vezes eles estão querendo fazer algo realmente só mais amplo para não polemizar, principalmente em anos de transição aí de governo. Eu acredito que tenha sido isso, mas é a minha teoria, posso estar errada, tá? 2020, desafios da redução das desigualdades regionais, tá? Esse foi o Enem Digital, e estigma associado às doenças mentais no Brasil. Em plena pandemia, um tema de saúde. Opa, já me deu um estalinho aqui, tá? 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá? E teve também, gente, um outro tema de 2019 que, se eu não me engano, ele foi uma segunda aplicação ou foi PPL, mas eu encontrei aqui, ó. O combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças. Bom, ponto importante aqui, mas é muito importante, presta atenção, eu não quero polemizar em vídeo, não tô puxando para um lado nem para outro, não tem direcionamento político aqui, eu estou tentando, preste atenção, buscar uma lógica que pode ser fonte vozes da minha cabeça, tá? Que faça sentido para vir a ser um tema. Então eu fui fazendo lógicas. Show? Estamos ok quanto a isso? Estamos ok quanto a isso, poxinha? Beleza. Então eu comecei a associar algumas polêmicas do Bolsonaro e pensei, e se quem fez o tema, quem faz o tema, pensar em coisas que ele defende ou apoia, tá? Ou polêmicas e pensar em como transformar isso em um tema não polêmico para o governo. Como assim, Poxa Lu? Explica melhor. Como assim, Poxa Lu? Explica melhor. A gente estava na pandemia, estamos na pandemia, né? Tivemos muitas polêmicas relacionadas ao Bolsonaro com relação à saúde, né? E aí eles me trazem um tema relacionado à saúde, em plena pandemia. Se fosse algo totalmente ligado à pandemia, com certeza o Bolsonaro seria altamente criticado, certo ou errado? Não que ele não vá independentemente do tema, ou vá. Não tô defendendo político nenhum aqui, pelo amor de Deus. Eu tô tentando chegar a uma conclusão, uma lógica. Se fosse um tema totalmente direcionado à pandemia, de saúde, provavelmente ele seria altamente criticado, certo? E fugiria do padrão do Enem, que o padrão do Enem não é só do governo Bolsonaro. Desde muito tempo já os temas do Enem não tratam de assuntos polêmicos.
direcionados exatamente ao governo. Só para o governo ficar apanhando, entendeu? Tá entendendo a minha lógica? Mas por que não, por exemplo, trazer um tema que o Bolsonaro apoia ou defende para fundamentar uma das teorias dele? Como assim? Ele foi muito contra o... Gente, agora vai me fugir a palavra, não é possível. O isolamento, não foi? Por conta do desemprego, por conta de doenças mentais, como depressão, que gera mais desemprego e prejudica a economia. Eles não iam colocar, evidentemente, o impacto da pandemia na depressão, na economia, enfim. Porque isso é puxar muito para tema político, principalmente em um ano pandêmico. Com uma pandemia que a gente nunca viveu isso. Nossa geração não tinha passado por algo parecido. Entendeu? Mas o estigma associado às doenças mentais no Brasil, ele tem uma relação mesmo que de longe. Ou eu tô muito louca? Pode ser teoria, fonte, voz de minha cabeça. Mas é isso que eu fiz. Eu tentei buscar teorias. Certo? Mais do que isso, eu busquei nos perfis do ministro da Educação atual e o anterior que apoiavam a ideia do Bolsonaro, tá? Então, comecei a analisar os textos motivadores também, tá? Dos temas do atual governo. Olha só o que eu encontrei em comum, presta atenção. Todos trataram de um problema atual silenciado, isso não foge do padrão anterior, que eu já defendo há muito tempo, tá? Isso se manteve. Todos trataram de desigualdade. Nos textos motivadores, eles abordaram a importância do tema, de alguma forma. Eles também buscaram abordar o contexto histórico daquele problema. Agora, alguns abordando o panorama atual do problema. E o que faz sentido, e na minha opinião isso faz sentido, tá? Com a fala do Milton Ribeiro lá. O aluno precisa mostrar que tem conhecimento dos caminhos que o Brasil está percorrendo. Meu editor, se der para colocar esse take aqui, não sei se é possível, mas se der seria muito bom. Então, nos textos motivadores, alguns abordaram o contexto histórico, isso já é comum também de outros, mas principalmente nesse governo, os textos motivadores dos temas abordavam o contexto histórico, mas o panorama atual do problema, como que está isso agora? E não necessariamente abordavam alguns também, mostrando a trajetória do problema, apresentando algumas melhorias, mas não necessariamente melhorias do atual governo, tá? Poderiam ser melhorias de, sei lá, 20 anos. Não é defendendo o governo ou outro, nem eu, nem quem tá fazendo o tema, tá entendendo? É como se fosse algo sutil. Tipo, ninguém vai perceber. Sei lá. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então não são melhorias do governo A ou B. Não é pra falar, opa, tô aqui defendendo. Não. Por isso eu reforço. É a minha aposta. Então, em pleno 2022, eu digo novamente, dessa vez foi muito difícil. Eu realmente busquei relações, mas são teorias que eu criei, tentei buscar coisas em comum para tentar chegar a pelo menos um eixo principal pra gente apostar aqui. Belezinha? Tá, poxa, Lulu, então você tá querendo me dizer que só porque você percebeu isso no tema do estigma associado às doenças mentais, você já acha que pode ser algo pra tentar, poxa, de qual polêmica tirar um tema que não vai passar percebido e tal? Não, a gente consegue ver isso em outros também, tá? Por exemplo, esse aqui de 2019, cadê, que foi a reaplicação? Cadê que foi a reaplicação? Não vou achar que eu escrevi tanta coisa, mas o Bolsonaro, ele fala muito sobre coisa infantil, ele é polêmico demais com pedofilia, com coisas dessas questão. E aí ele falou sobre a tecnologia, no que isso influencia as crianças, não foi? Um tema relacionado a isso? Cadê? Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças.
Cara, você pode falar, poxa, não tem nada a ver, mas no fundo pode ter uma relação lá, realmente, como suavizar uma polêmica, ou como tirar de uma polêmica um tema que esteja dentro do perfil temático, dentro do padrão, que é um problema, que trata de uma desigualdade, que é um problema silenciado, entendeu? Beleza. Este ano, qual a sua aposta, poxa, Lulu? Pensei nas mais polêmicas dele e uma delas foi quanto à alfabetização, à educação no Brasil. Por quê? Bolsonaro, com a pandemia, também defendeu que as crianças não deveriam ficar em isolamento. Mas por que você está falando essa? Poderia ser qualquer outra relacionada a qualquer outra polêmica do Bolsonaro. Sim, porém, eu vi posts tanto do Milton Ribeiro quanto do Vitor apoiando atuais e antigos essa questão de que as crianças não deveriam ter ficado isoladas. Então pensei fortemente num tema relacionado à educação, podendo ser analfabetismo. Inclusive, a gente fez uma brincadeira, eu e o Humberto, no canal dele, caso você não tenha visto, vou deixar o vídeo aqui. Um beijo mais uma vez, meu amigo Humberto, para abordar esse tema, analfabetismo. Mas também pensamos, talvez, em um tema educação junto com tecnologia. Vamos pensar aqui em temas importantes para serem abordados, que estão dentro desse perfil, evasão escolar, por exemplo, né? Valorização dos profissionais de educação, valorização do professor, dos profissionais de educação, seria um tema muito importante de ser debatido, que está dentro do eixo educação, tá? Algo relacionado à tecnologia com a educação ou não? Só educação ou só tecnologia? Não sei. Por que você botou tecnologia também? Porque lembra que eu te falei que analisei o LinkedIn do Vitor? Interage muito com coisas de tecnologia. Muito, tá? Basicamente, poxinha, é isso. Mas mais do que nunca, se eu puder fazer minha aposta aqui, diria pra você estudar mais do que nunca eixos: educação, tecnologia e desigualdade, porque desigualdade vai estar em qualquer tema, independentemente seja qual seja, vai aparecer um tipo de desigualdade no tema. Então, estude repertório e argumentos de desigualdade, que eles vão te auxiliar, mesmo se não tiver claro na frase temática, vão te auxiliar na redação. Belezinha? Mas eu quero que você saiba que eu fiz esse vídeo com carinho, realmente fiquei muito tempo pesquisando, estudando, tentando buscar essa relação entre os temas, entre possíveis temas, mas que não deixa de ser a minha aposta para esse ano. Eu tô sendo muito sincera e eu tenho certeza que um tema como esse pode, sim, chegar a ter uma abrangência muito alta e que pode ser uma porta-voz para que você descubra, por exemplo, que tá rolando intensivão nesse canal, um curso totalmente gratuito do zero, com aulas novas todos os dias e que você tem tempo de assistir todas elas antes do Enem e ainda garantir uma redação sem depender do tema. Sem medo, sem ansiedade quanto ao tema, certo? Porque é nisso que eu foco, numa estrutura, no que você deve fazer em cada linha do seu texto, em passo a passo, baseado nas redações nota 1000, respaldado no material dos corretores do Enem, tá? E, obviamente, com opções de modelos. Eu disponibilizo também modelos prontos para quem, por exemplo, não tem condições de comprar o e-book. Por mais que eu tenha ofertado ele com preço acessível, que é um dos meus propósitos, tudo que eu vendo, busco sempre trazer valores acessíveis, porque eu luto por uma educação de qualidade que seja acessível. Então eu reduzo sempre os preços, mas eu tenho total consciência que tem gente que não tem condições. Então eu ainda assim disponibilizo parágrafos prontos para vocês e fiz isso durante o intensivão que tá rolando aqui. Bom, minha mensagem final é: um beijo no seu coração, confie em você, vai dar tudo certo, independentemente do tema, você já sabe quais são todas as características em comum entre eles, foque nisso. Pode ser que esses eixos te ajudem: educação, desigualdade, tecnologia. Se for tentar especificar um pouco mais, talvez analfabetismo digital, evasão escolar, talvez valorização dos profissionais de educação, dos professores, ou temas mais só relacionados à tecnologia ou só relacionados à desigualdade, não sei.
tem um tempinho aí pra gente pegar firme nisso. Você sabe, eu também tenho um curso completo e gratuito de repertório sociocultural aqui no canal, chama-se Redação em Movimento, para te ajudar a enriquecer o seu repertório, baseado no que a banca do Enem exige de você, tá? Mas no mais, acredite em você. Olhe no espelho e fala, eu vou conseguir. Eu vou tirar mais de 900 na redação deste ano. Beleza, poxinha? Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo. Boa prova a todos vocês, apesar de saber que ainda nos veremos antes dela. E até amanhã, até a próxima aula.